Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele te sustentou a mim. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Mudou o tempo, a minha voz tem hora que dá um pigarro. Perdoe-me. Vamos continuar falando de Lázaro? Então abra comigo em João 11:38. Relembrando, né? Jesus estava na Judéia e os judeus estavam conspirando para matá-lo, queria apedrejá-lo. Ele se retira. Nesse meio tempo, ele recebe um aviso que Lázaro, um irmão, né, uma pessoa que ele muito amava, estava doente. Ele ainda demora 2 dias. E ele fala com os discípulos que eles teriam que ir, voltar à Judéia, apesar do risco dele ser apedrejado, porque Lázaro estava morto. E antes disso ele fala assim: essa doença não é para a morte, né? Mas para que a glória de Deus seja manifestada. Pois ele vai, chegando lá, Marta vai ao encontro de Jesus. Ele ainda está afastado de onde era o sepulcro de Lázaro. E fala: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele fala com Marta: creia, você crê? Eu sou a ressurreição e a vida. E ela fala que sim, que ele era o Cristo, aquele que foi enviado por Deus à terra. E ela vai e chama Maria, que vai ter com Jesus. E ao sair, Maria é seguida também pelos judeus, achando que ela ia ao sepulcro chorar pela morte de Lázaro. Lembrando que Maria foi aquela que derramou o unguento, né, o bálsamo sobre Jesus. E a gente hoje vai falar da ressurreição de Lázaro. Eu gosto de fazer o contexto, porque a gente pegar um versículo, às vezes a gente tem que saber a história, né? E a história é muito bela, muito bem contada. Se você quiser, você vai ter que voltar assistindo os outros vídeos. Eu só fiz um resumão. E a Bíblia não é um resumo, ela é um contexto todo, tem uma história por trás, tem toda uma situação por trás. Mesmo correndo risco, ele foi lá para fazer aquilo que era necessário fazer. Enquanto muitas vezes nós nos acovardamos, o Senhor mostra aqui que a gente precisa ter atitudes, sim, de audácia. E começa assim no 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Deixa eu falar uma coisa aqui. Jesus chorou pela morte de Lázaro. A parte humana de Jesus chorou pela morte de Lázaro. Ele só chorou. E a ponto dos judeus dizerem: vede como ele o amava. Então ele foi, moveu-se e foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Naquele tempo, esses tipos de sepulcro eram considerados pessoas que tinham uma boa quantia, né? Eram financeiramente bons, né? Estáveis, né? Então ele foi até onde estava Lázaro. E Lázaro já estava morto há 4 dias. Disse Jesus: tira aí a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Lembra da pergunta que ele fez lá antes? Tu crês que eu sou a ressurreição e a vida? Então ele vai e fala: Marta, tu não crê? Eu não já te disse? Se tu crês, verá a glória de Deus. Se você crê, se eu crer, o nosso milagre vai acontecer. Muitas das vezes nosso milagre não acontece porque a gente
não tem a fé necessária. Não crê que o Senhor faz aquilo que é necessário ser feito. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então, Jesus sabia que Lázaro estava morto, já cheirava mal. Havia 4 dias, o corpo estava em decomposição. Mas ele precisava mostrar que ele era filho de Deus. Ele precisava mostrar às pessoas da Judéia que tentavam apedrejá-lo que ele verdadeiramente fazia milagres. E é lindo que ele, quando tira a pedra, ele olha para o céu e fala: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele não era Deus, ele não era a forma humana de Deus, mas ele se reverenciava a Deus. Ele levou os olhos aos céus, como se diz, Deus é superior, e fala: Pai, graças eu te dou por me haveres dito. E Lázaro ainda nem havia ressuscitado e ele já estava dando graça. A gente tem que aprender a dar graças mesmo nas adversidades. Porque se o Senhor for fazer nosso milagre, se for da vontade dele, ele vai fazer. Então dê graças, porque o Senhor, sabendo que a gente está glorificando quando a gente está no intempérie, que está na tempestade, que está passando o deserto, ele sabe que a gente vai dar muito mais graça quando a gente tiver a vitória. Aí ele fala: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. Então ele fala: olha assim, Pai, eu sei que você me ouve, eu sei qual a minha intimidade contigo, mas eu preciso manifestar em alta voz para que as pessoas creiam. Quantas das vezes eu e você temos que manifestar em alta voz aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida para que outros creiam. Você é testemunha viva do que está acontecendo. Você é testemunha viva do que Deus já fez para você. Você tem uma história. Todos nós temos uma história. Basta você lembrar quantos livramentos Deus te deu nesse dia ou em tempos passados. Basta você manifestar. Você tem que ser testemunha viva disso. E ele falou: eu sei que tu me ouves. O Senhor nos sondas. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor. Essa mesma multidão que estava tentando atirar a pedra, apedrejar Jesus. Para que eles creiam que tu me enviaste. Então era o sinal, Lázaro era o sinal que Jesus queria diante daqueles que não acreditavam. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E nesse momento ele ainda estava o quê? Que antigamente era envolvido em panos, as mãos ligadas, os pés ligados e sobre o rosto um lenço. E ele fala: desliga-o e deixa-o ir, porque ele já está regenerado. Jesus é aquele que regenera as carnes ainda. Pense você, e eu penso aqui nos meus milagres. O Senhor já me salvou muitas vezes. Eu sou testemunha viva disso. Então pense no teu milagre. Quantas vezes Jesus te chamou para fora, que te tirou do sepulcro, te levou. Você que ainda não crê, acorda, porque o Senhor te levanta, te manda vir, porque Ele precisa de você, do jeito que você está. Você pode achar que está um sepulcro caiado, você pode estar
mortos, mas o Senhor te chama nessa noite, saia para fora. Se você não crê em mim, ou não crê nessa palavra, crê no que Jesus, nos milagres que já fizeram. Vou contar só 2 para vocês. Eu já caí em queda livre de 6 metros. Nada me aconteceu. Eu já capotei 60 metros. 5 vezes, acho que foi de capotagem. Quebrei apenas a clavícula. E o Senhor me livrou da morte essas 2 vezes. Se eu for contar quantas vezes aqui, vocês vão falar assim, gente, como que eu já dei muito trabalho à minha mãe. Tadinha da minha mãe, já sofreu muito com os meus acontecimentos, mas eram coisas que eram pra gente passar, pra gente agradecer ao Senhor Deus a nossa vida que nós temos hoje. Amém? Irmão, só até aqui. Hoje foi mais longo porque eu tive que fazer, a explanação para vocês saberem a história. Mas o Senhor está mandando dizer, saia para fora. Já chegou o tempo. Chega. Se você está parado, não está testemunhando, não está fazendo a obra, chega. É momento de sair para fora. É Deus chamando. Ei, saia para fora. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus e de pregar evangelho a toda criatura. A gente está precisando de pessoas que façam isso. Tem pessoas que não sabem nem ler. Gostariam de estar lendo a Bíblia, então faça. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fiquem na paz de Vai Gerê, o Deus da providência. Shalom Adonai, uma noite de paz.